Olá, minha gente, beleza? Professor Luciano com vocês mais uma vez, trazendo um novo tema que seria aparelho reprodutor feminino. Na outra aula nós vimos o aparelho reprodutor masculino, agora nós vamos entender como funciona o aparelho reprodutor feminino. Muito bem. Antes, porém, eu trago para vocês uma questão da revista Exame, né? Falando sobre a cura da TPM, que ela pode estar mais próxima do que você imagina. A TPM seria a tensão pré-menstrual, né, que acaba incomodando muitas mulheres, né, pelo desgaste que ela causa e tudo mais, né, e descobriu-se, né, até então achava-se, né, que ela era simplesmente algo hormonal, algo apenas fisiológico, né. O que eles dizem nessa reportagem? A mudança nos genes durante a TPM é o motivo para as dores e alterações de humor antes da menstruação. Então seria agora a mudança nos genes que eles descobriram, né? Muito bem. Até pouco tempo atrás, se acreditava que esse efeito sísmico, né, no corpo feminino era resultado de alterações químicas que aconteciam no cérebro. Então, algo químico, algo fisiológico, né, causada por variações nos hormônios. No entanto, os cientistas acabam de descobrir que essas mudanças ocorrem antes da menstruação e alteram radicalmente a forma como esses genes funcionam, ou seja, começa a mexer lá nos genes, né? É um outro processo. Em contato com a progesterona, que é um hormônio que é liberado, né? Como preparatório para a gravidez da mulher durante o ciclo menstrual, que a gente vai estudar mais para frente, aqueles que deveriam ter ficado inertes, aqueles genes que deveriam ter ficado inertes, inativos, né, eles vão se tornar mais ativos, né? Ou seja, a TPM vai bagunçar esses genes ativados ou desativados pelo ciclo menstrual. Então, de uma forma ou de outra, ela vai bagunçar tudo isso aqui. Beleza? O que vamos ver na aula de hoje especificamente? Estrutura geral do aparelho reprodutor feminino. Lembrando, gente, a gente pode usar sistema reprodutor feminino, que é o mais utilizado, ou aparelho reprodutor feminino. Também pode ser chamado de sistema ou aparelho genital também. Também vamos ver as funções específicas de cada órgão desse sistema, beleza? O processo de ovulação, fecundação e implantação do óvulo fecundado no útero, o processo de menstruação, e o que é, enfim, o ciclo menstrual. Muito bem. De um modo geral, numa imagem bem bacana aqui, a gente vê parte do corpo, né, feminino, né, e aqui dentro o útero. Podem observar que ele tem uma curvatura para frente aqui, né? O sistema, o aparelho, é responsável, no caso, pela reprodução humana. Muito bem. Ele é formado basicamente pelos seguintes órgãos: ovários, que estariam aqui, as tubas uterinas, que elas partem daqui, né, chegando ao útero, o útero em si e o canal que a gente chama de vagina. Tá? Esse aqui mais internamente falando. Vamos a um primeiro quiz, minha gente. O sistema genital feminino é responsável pela reprodução. Muito bem. Dos órgãos listados abaixo, qual deles não faz parte desse sistema? Letra A, o clitóris. Letra B, a vagina. Letra C, a tuba uterina. Letra D, a uretra. E letra E, o útero. Dou um tempinho para vocês, isso é bem facinho, gente.
Vamos lá então, galera. Dentro dessas opções que eu coloquei aqui para vocês, qual deles não faz parte do sistema reprodutor feminino? Seria a uretra. Lembra lá na aula sobre sistema reprodutor masculino, que a uretra, ela coincide, né, com o sistema reprodutor masculino, porque ela serve para canal da urina e também para o sistema reprodutor, né, liberando o sêmen. Na mulher, a uretra não compartilha esses dois sistemas. A uretra é bem separada do sistema reprodutor feminino, certo? Então vamos lá, gente. Começando pelos ovários, tá? Os ovários são duas estruturinhas, né? São responsáveis não só pela produção e amadurecimento dos ovócitos, que a gente já estudou em outras aulas, mas também é responsável pela produção de hormônios, tá? Os hormônios, principalmente a progesterona e o estrogênio, tá? Eles têm mais ou menos 3 a 4 centímetros de comprimento, são pequenos, né? E tem essa atuação sobre essas duas funções. Amadurecimento de células sexuais e produção de hormônios. Tá? Aqui o destaque para os ovários e tudo mais. Tubas uterinas. Vejam que vem logo depois. Vou voltar aqui um pouquinho, gente. Aqui você teria a tuba, tá? No desenho aqui eles conseguiram fazer uma imagem muito mais interessante, mais detalhada de como é a tuba uterina. Então elas são 2 tubos, né, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento cada um. Eles fazem a união dos ovários ao útero, certo? Então aqui o destaque para ela. Daqui do óvulo é liberado, do ovário é liberado o óvulo, que vem ser fecundado aqui na tuba uterina, a gente já vai ver mais para frente, e daqui ele caminha lá para fazer a anidação lá no útero. Durante a fase fértil da mulher, aproximadamente por uma vez por mês, um dos ovários, ou o esquerdo ou o direito, tá? Ele vai liberar um óvulo, né, um ovócito na tuba uterina, como a gente já viu, né? E o nome desse processo o nome desse processo é ovulação. Então, a ovulação vai acontecer dessa maneira. Mais ou menos um óvulo, mais ou menos uma vez por mês, um óvulo é liberado. Podendo ter casos, lá como a gente já estudou de casos de gêmeos, que pode ser liberado 2 ou mais óvulos na tuba uterina. Vamos a um segundo quiz. O ovócito secundário, né? Após ser liberado no momento da ovulação, só lembrando, né, que ele fica lá reservadinho como ovócito primário, guardadinho lá. Ele amadurece, se torna um ovócito secundário, é liberado na ovulação ali ali na estrutura, né, do sistema reprodutor, vai imediatamente para qual órgão do sistema genital feminino? Letra A, ele vai para a vagina? Letra B, ele vai para o ovário? Letra C, ele vai para o útero? Letra D, tuba uterina ou letra E, clitóris? Vamos lá, gente, essa é bem facinho.
Então vamos lá, pessoal. Lembrando assim, então, o conceito. O ovário, ele tem lá armazenado dentro dele os ovócitos primários, né? Um ovócito desse, ele vai amadurecer e vai ser liberado numa estrutura ali do aparelho reprodutor. Essa estrutura seria o quê? A tuba uterina, ok? O óvulo, ele é liberado e se caso encontre lá um espermatozoide na reprodução, ele pode, né, vir a ser fecundado e gerar lá, no caso, um bebê. A mucosa uterina, gente, ela é chamada de endométrio, ou seja, a parte interna do útero, ela é revestida pelo endométrio, beleza. Esse endométrio, ele não é uma estrutura fixa, ou seja, ele se forma e caso não ocorra a fecundação, ele descama, certo? E é liberado na forma de menstruação, que aí conforme o organismo, né, ele pode durar 5 a 7 dias ou até menos conforme o organismo, né? É bastante variável essa questão daí. Muito bem. Aqui eu fiz uma ilustraçãozinha para vocês, né? Aqui seria a ovulação, né? Essa ovulação, o ovócito amadurece, né? Vem aqui para a tuba uterina. Caso não haja a fecundação, ele vai fazer o processo de menstruação. Ele vai liberando essa camada, esse endométrio, né? Durante alguns dias. Tá? Variável conforme o organismo, certo, gente? A menstruação, quando começa, né, a menstruação, a primeira menstruação da menina, ela já vai começar, ela vai indicar o início da vida fértil dessa mulher, tá? E é o período que ela está atingindo a sua maturidade sexual e está pronta para engravidar. Claro, existem outras condições, né, fisiológicas para que isso aconteça, para que ela já possa engravidar. Mas, basicamente, a menstruação já indica que se todas as outras condições estiverem normais, a menina já tem condições de engravidar. Ok? Aqui um processo mais próximo, né? Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, aqui nessa região vai formar a chamada célula-ovo ou zigoto. Aí ele vai passar por aqueles processos, né, de segmentação, as clivagens em si, né? E vai caminhando até o útero, né, passando os estágios lá que a gente já estudou de mórula, né, de blástula. Quando ele chega nessa fase aqui, ele se implanta aqui nessa região do endométrio, né, se implantando ali para ganhar condições de se tornar um embriãozinho, né, para formar um novo ser. Tá? Então todo o processo ilustrado aqui, né, a divisão das células até chegar aqui na fase da chamada implantação. O útero em si, né, falando do útero, ele é um órgão muscular, é uma musculatura. Lembrando que lá no primeiro slide eu mostrei que ele é encurvadinho para frente. Ele é oco, ele tem uma grande elasticidade de tamanho e forma semelhante a uma pera. Por que ele tem que ter essa elasticidade? Porque você imagine, ele é um órgão pequeno, na situação de não grávida. Porém, a mulher engravidou, ele vai assumir um tamanho maior, principalmente se for gêmeos, ele vai tendo uma elasticidade enorme para abrigar o feto lá dentro, né? Sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê, ok? Então, por isso ele tem essa estrutura, essa elasticidade, essa mobilidade grande, né? Vamos ao exercício, gente. O sistema genital feminino é composto por diversos órgãos que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e mostre a alternativa que apresenta, respectivamente, os números que indicam os locais onde, primeiro, ocorre a fecundação e, segundo, ocorre o desenvolvimento do feto. Vamos para a próxima tela. Observe atentamente as partes do sistema genital feminino indicadas pelos números. Então, aqui vou ter número 1, o ovário, número 2, a tuba, número 3, o útero e número 4, a vagina. Então, quais seriam especificamente esses dois números onde aconteceria a fecundação e a acomodação com o desenvolvimento do bebê? Vamos lá, gente, deixo mais um tempinho para vocês.
Vamos lá então. Voltando um pouquinho a tela aqui, gente. Onde ocorre, primeiro, a fecundação e segundo, o desenvolvimento do feto. A implantação e o desenvolvimento, logicamente, né? Quais seriam essas estruturas? Seria justamente na estrutura 2, tuba uterina, onde acontece o encontro ali do espermatozoide com o óvulo, né? E a estrutura número 3, que seria o útero, onde vai abrigar o feto até o nascimento, certo? Na gravidez, esse útero se expande, acomodando o embrião e se desenvolve até o nascimento. Mais uma ilustração aqui mostrando, né, a fecundação, o desenvolvimento aqui das estruturinhas, né, das formas da blástula, a implantação, né, e aí, a partir daqui, à medida que vai crescendo o feto, ele vai expandindo, né, dando abrigo, né, no caso, a gestação. Tá? Que seria a estruturinha que a gente vai chamar de endométrio, que é essa camadinha que não é fixa, é variável aí de mês a mês, né? Caso a mulher não engravide, ela vai produzindo um novo endométrio. E aqui é chamada a parede do útero, a parte muscular mesmo, e aqui que a gente vai chamar de de colo do útero, onde desenvolve principalmente o câncer, né? Muitas vezes ocasionados por vírus ou por outras causas, né? Aí nós temos uma outra parte logo abaixo do útero, logo abaixo do colo do útero, que seria a vagina, que seria esse órgão aqui, né? A vagina é o órgão sexual feminino e aí ela atua como um canal que vai fazer a comunicação entre o útero e o meio externo. Tá? Ela possui mais ou menos 8 centímetros de comprimento, conforme o tamanho da mulher também, né? Conforme o organismo, e mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro, certo? As suas paredes, elas são franjadas, ou seja, como se fossem franjas, né? Com glândulas secretoras de um muco, que, né, reveste aí, no caso, a vagina por dentro. Suas funções estão relacionadas à passagem do sangue, né, durante a menstruação, ou outro caso, penetração do pênis durante a relação sexual, e também é o principal canal por onde vai sair o bebê, no caso do parto normal, beleza? E também, gente, temos uma parte externa, tá? Aqui, gente, não está colocado a questão da uretra, né? A uretra, como eu falei para vocês, ela não faz parte do sistema, mas ela está nessa região aqui que a gente vai estudar agora. Antigamente era chamada de vulva, né? Hoje a gente chama de pudendo, que seria a parte externa desses órgãos genitais. Ela vai ser formado pelos grandes lábios, são externos, onde tem pelos pubianos, certo? Os pequenos lábios que são mais internos, onde não vai ter esses pelos pubianos, o meato uretral, aqui sim, a uretra, que eu tinha falado agora, né? A entrada da vagina, que é um canal um pouquinho maior do que a uretra, né? E assim, de um modo geral, os pelos pubianos que envolvem tudo isso aqui, ok? Vamos a um exercício. O sistema reprodutor feminino é formado, além dos órgãos internos que estão ali no abdômen, né? Eles são formados por lábios maiores e menores, o clitóris, o vestíbulo vaginal. Esses órgãos, situados externamente ao corpo da mulher, recebem o nome de letra A, vagina, letra B, pudendo feminino, letra C, sistema urinário feminino, letra D, ímen e letra E, vestíbulo feminino. Deixo mais um tempinho para vocês resolverem, até daqui a pouquinho.
Vamos ver se vocês acertaram, gente. O sistema reprodutor ele é formado pelos órgãos internos, que é aqueles que a gente viu que estão, né, alojados dentro do abdômen, e pela parte externa, chamada pudendo feminino, que seria aquela parte, né, chamada de vulva, né, onde estariam os lábios, o clitóris, né, e tudo mais. Gente, existe a questão do ciclo menstrual. Muito bem. Ele é um período, aí varia de mulher para mulher, mas é um período que ele tem mais ou menos, em média, né, de um modo geral, 28 dias. Tá? Ele começa já com o processo de menstruação, né, passa pela fase de ovulação, uma outra fase de amadurecimento com nova menstruação. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, como que funciona especificamente, quais hormônios estão envolvidos nisso, né? Como contar qual é o dia fértil, tem todas essas questões bem interessantes que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui mostrando um pouco mais detalhadamente, né? Considerando uma menstruação um período de 7 dias, pode ser menos, né? Especificamente menos, mas considerando de um modo geral 7 dias aqui. Uma fase em que o óvulo está ficando pronto, né? A gente vai chamar depois de folículo. O folículo está se desenvolvendo para liberar o ovócito na tuba uterina. E aí essa fase secretora, que é a fase do corpo lúteo, que a gente vai ver mais na sequência, aí no caso da mulher não engravidar, ou seja, aquele óvulo não ser fecundado, reinicia o ciclo com nova menstruação. Beleza? Vamos ver isso aí com mais detalhes mais para frente. A primeira menstruação a gente vai chamar de menarca. A maioria das vezes ocorre entre 12 e 13 anos de idade. Porém, existem casos específicos que já começam com 10 anos, existem casos até de 9 anos de idade, aí varia muito conforme o organismo, conforme hormônios e tudo mais. Por volta mais ou menos dos 50 anos, existe daí o fim desse ciclo, que seria a chamada menopausa, né? Aí esgotaram-se já os óvulos, que a mulher nasceu, que a gente já estudou isso, né, em outra aula, e cessam as menstruações e a fertilidade da mulher. A partir daqui, da menopausa, a mulher já não engravida mais, teoricamente já não engravidaria mais, certo? Aqui uma ilustração bem interessante sobre esse ciclo menstrual, né? Aqui o passar dos dias, o aumento aqui do endométrio, né? O caso da não fecundação, né? E aí, por fim, a menstruação, a liberação desse sangue todo ali, caso não haja uma fecundação. Entendeu? Gente, então o que nós vimos de um modo geral na aula de hoje? O aparelho reprodutor feminino é composto basicamente, então, pelo útero, pelas tubas uterinas, pelo ovário e vagina, além de órgãos acessórios, que seriam mais os órgãos externos ali, né? No processo de ovulação, o ovócito é liberado na tuba uterina, ok? Caso seja fecundado, segue para ser implantado no útero. Caso não seja, é liberado junto com a menstruação. Muito bem. O ciclo menstrual é o intervalo entre uma menstruação e outra e compreende fases. As fases chamadas proliferativa, a fase de ovulação e a fase secretora. Pessoal, é um assunto que, de certa forma, ele é complexo, ele tem nomes específicos, tem relações específicas, tem hormônios envolvidos e tudo mais. Lá na plataforma do Google Classroom, você vai ter teu professor lá que vai ter maior boa vontade de te ajudar. Pergunta, interaja com ele, coloque as questões, procure você se aprofundar. Se você não entender alguma coisa, você volta lá pelo YouTube no Aula Paraná, procura lá na playlist de Biologia de primeiro ano, primeira série, e você vai rever o conteúdo, caso você precise mais um reforço, acesse teu professor, não deixe de aprender, de se aprofundar. Todos esses assuntos você vai precisar para um vestibular, para um Enem, para um concurso público, para alguma situação. E é importante saber, não só apenas as questões técnicas disso tudo, mas também a questão de prevenção para a tua saúde, a questão de planejamento familiar e tudo mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até uma próxima.